Nós estamos estudando Mateus capítulo 1, a surpresa do Evangelho. Mateus capítulo 1, a surpresa do Evangelho. Nós temos boas surpresas na vida. Por exemplo, hoje nós tivemos e temos esses visitantes, vocês que nos visitam, uma surpresa e uma alegria para nós, todos vocês. Temos às vezes surpresas desagradáveis e mais difíceis, como hoje nós acordamos com a surpresa do falecimento da dona Elminda. Então são surpresas, tanto as boas quanto as desagradáveis. Nós somos às vezes pegos numa situação em que nós não esperávamos. O Evangelho é uma surpresa. O Evangelho é tudo que nós temos de improvável de que acontecesse. O Deus do céu vindo até essa terra em forma humana. Isso é uma surpresa para o mundo. A genealogia que já estudamos hoje pela manhã foi uma surpresa. Surpresa termos nomes de mulheres em genealogia, porque isso não acontecia. E gentílicas, pessoas que não eram judeus, pessoas de reputação duvidosa, nem duvidosa era não era prostituta, pessoas que enganaram para ter vantagem, e uma pessoa amaldiçoada pelo próprio Deus, como o rei Jeconias, que não era para ele estar nessa genealogia, e ele está. A misericórdia do Senhor. Então, essa é uma surpresa do Evangelho. O oferecimento da graça de Deus a pessoas improváveis. Talvez você seja uma pessoa improvável. E é bom que seja, porque nós não esperávamos, mas Deus, com a sua misericórdia, sua graça, nos alcançou. Isso é maravilhoso. A outra surpresa do Evangelho, essa que já foi mencionada, de Deus oferecer o Filho dele para nos salvar, para não apenas habitar no nosso meio como um fantasma, um espírito, um holograma, mas como alguém de carne e osso, igual eu e você. Alguém que tinha sede, tinha fome, tinha tristeza, tinha solidão, tinha dor. Isso é uma surpresa. Deus vir aqui para habitar conosco. E a outra surpresa que nós temos do Evangelho é Deus oferecer pessoas frágeis para fazer a obra de Deus, para serem aqueles que cuidariam do menino Jesus. Sim, o menino Jesus precisava ser cuidado, e Deus usou pessoas frágeis. Quem pode cuidar de Deus? Mas Deus se deixou ser cuidado. Como o pastor mencionando, eu pensei que uma das grandes dificuldades de pastores é que eles não se deixam ser cuidados. Então, o Deus de toda a glória desceu a esse mundo e deixou-se ser cuidado por pais frágeis, que podia derrubar a frigideira em cima dele, quente, que podiam, de repente, numa viagem para Jerusalém, de volta para Nazaré, perdê-lo no caminho. Podia acontecer isso, não podia? Deus faz isso. Essa é a surpresa. Essas são as surpresas do Evangelho. Então vamos ver essa surpresa aqui do Evangelho. Deus oferecer o Filho dele ao mundo através do nascimento humano. Versículo 18, nós lemos assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aqui tem muito conteúdo que precisa ser explicado. Mas vou explicar
superficialmente, talvez. Bom, primeiro, o que é esse negócio de desposada com José? Funcionava assim, o casamento judaico. Eles tinham um noivado, que não era igual ao nosso noivado, era um noivado que, caso fosse rompido, não falava assim, desistiram. Não, eles se divorciaram, porque eles eram casados. Então era um período de 1 ano em que eles eram casados, mas não moravam juntos, não tinham relacionamento sexual, não habitavam na mesma casa. Então, por isso, a Maria estava desposada com José. Ela era casada, mas não era. Ela era casada no regime, na lei de Israel, e ainda precisava cumprir aquele tempo. Agora, uma vez que você entrasse nesse relacionamento, esse noivado, você só faltava puxar a corda assim, porque já estava no pescoço, você já estava casado. Daí não tem mais retorno sem maldição, porque ao terminar esse tipo de relacionamento é divórcio. Depois eles podem ver qual foi a causa do divórcio. Caso a causa do divórcio fosse uma relação sexual ilícita, uma traição, ou um relacionamento físico, dentro desse relacionamento, a pena poderia facilmente ser a morte, apedrejamento. Para a mulher, claro. Assim que o mundo agia. Então ela estava desposada de José. Guarde esse contexto. Eles nunca coabitaram, não tiveram relação matrimonial. Mas aqui o problemaço, ela se achou grávida. Mas ninguém se acha grávida assim. Acorda, estou grávida. Né? Mas Maria foi. Achou-se grávida. Ela não teve relação com José. Agora a palavra de Deus diz que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Bom, a mitologia grega já teve muitas histórias assim. Zeus era mulherengo demais. Zeus, ele descia até a terra para ter relação com as mulheres. Aí nasciam semideuses, metade Deus, metade homem. Mas Zeus não era bom caráter, não. A esposa dele tinha raiva dele, tão mulherengo que ele era. Agora nós temos aqui, isso era antes de Cristo, mitologia grega. Agora nós temos uma mitologia aqui, será? Claro que não. Deus desce a esse mundo e faz com que Maria ficasse grávida, sem relação. Simplesmente ele plantou a semente. Agora essa semente não era de José, essa semente não era produzida por nenhum homem, mas era divina. Deus plantou a semente divina no ventre de Maria. Você tem que ser muito crente para acreditar nisso. Tem crente aqui? Eu creio nisso. Mas é muito difícil você pregar o Evangelho se você não pregar esses princípios. Da criação do mundo, já falamos em algum outro tempo, e do nascimento virginal. Da Maria ficar grávida de Deus. Essa é uma surpresa. Isso nunca tinha acontecido. A história que eu contei de Zeus, Hera, semideus, isso é tudo bobagem, mentira, vocês sabem disso, né? Sabiam, né? Mitologia grega não existe, só na mente das pessoas. Mas isso aqui, o Evangelho é real, é de verdade. Então o que aconteceu foi de verdade. Bom, numa situação dessa, se você fosse o marido, o que você faria? Ô José, eu me achei grávida. José
Bom, se Deus não tivesse aparecido para José, acho que ele ia fazer alguma besteira. Ele já estava fazendo uma besteira, mas ele amava muito Maria, e ele deu todo o benefício da dúvida. De repente Maria me traiu mesmo, né? Ele deu todo o benefício da dúvida. Ele amava muito Maria. E o versículo 19 diz: mas José, seu esposo, não é noivo, namorado. Não existia namoro, né, na Bíblia. Então, o esposo já era considerado esposo, mas sem o relacionamento marital. José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar ou difamar, resolveu deixá-la secretamente. Eu não sei o que ele estava pensando, mas no momento a gente faz o que é menos pior, não é? E ele, talvez nos seus pensamentos, falou: bom, eu não vou deixá-la como uma prostituta. Eu vou sair de fininho, aí a culpa fica sendo minha, eu que quebrei o relacionamento, eu me divorciei, eu deixo o relacionamento. Até a barriga crescer, e daí tem tempo para pensar o que vai acontecer. Mas José, ele estava com um pensamento muito humano, não era um pensamento divino. E assim, acontece conosco também. Nós temos pensamentos humanos, e quando a gente se vê numa enrascada, nós temos a tendência de não sermos muito honestos, de fazer alguma coisa, porque embora a palavra de Deus diz que ele era justo e não queria difamá-la ou infamar, resolveu deixar secretamente. Mas por quê? E aí as pessoas vão perguntar: porque ela ficou grávida. Opa, então vamos juntar o Sinédrio, era o STF da época, vamos juntar o Sinédrio e vamos apedrejar Maria. Mas ele não ia falar nada, isso estava tudo na cabeça dele. Versículo 20: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ufa, que alívio! Que alívio! Maria deveria ter falado isso para ele? Não sei. Mas a palavra de Deus diz que José agora tem a resposta do próprio Deus. Deus fala para José como ele tem que proceder, o que ele não deve fazer. Não fica com medo. Recebe Maria como a tua esposa. Ela não traiu você. O Espírito Santo colocou essa semente nela. Não era para qualquer um, irmãos, ser o pai do Messias. Tinha que ser um casal de muita harmonia com Deus. Tinha que ser um casal piedoso. Um casal que amasse o Senhor acima de todas as coisas. E deixar que Deus fizesse a obra dele. Nós queremos sempre nos antecipar às dificuldades que aparecem na vida. Não é assim conosco? Mas José talvez fizesse isso, se precipitasse, se antecipasse às palavras de Deus, mas Deus não deixou que desse tempo, e Deus falou com ele através daquele sonho, e ele reconhecia que era o próprio Deus. Então vejam que isso é uma grande surpresa. Não tem protocolo para isso, não tem uma maneira de lidar com essa situação. Não tem como. Simplesmente é uma situação que aconteceu fora do controle de Maria, fora do controle de José, e Deus tem que resolver esse assunto. Então saiba que na sua vida também é assim, tem coisas que fogem do seu controle, e você não tem como lidar com certa situação, senão dizer para Deus: tome conta desse assunto. Então não faça nada precipitadamente. Se você não entende algo, aguarde, Deus vai te dar uma solução. E foi assim com o piedoso José e com a piedosa Maria.
versículo 21, ainda Deus falando através daquele anjo do Senhor, ela, Maria, né? Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Uma surpresa bendita, a surpresa do Evangelho. O nome dele vai ser um nome comum. Jesus era um nome muito, muito comum. Um nome composto de dois. G é Jeová. Sus, o Zus, né, no nossa pronúncia, é Salvador. Jeová Salvador. Deus é o Salvador. Esse seria o nome dele. E o título dele seria o Messias, o ungido, ou o Cristo. Não era nome e sobrenome, acabou sendo para nós, Jesus Cristo. E esse era o nome do Salvador, do próprio Deus. Deus é o Salvador. Ele vai salvar o povo dele, os judeus, dos pecados deles. Uma grande surpresa. Se você fosse bolar uma situação para ajudar algumas pessoas que estão em perigo, que estão em risco, qual seria o seu projeto? Qual seria a sua ideia para ajudar aquele povo? Eu diria, você teria várias ideias, menos essa. Essa aqui não. E Deus, Ele nos surpreende mais uma vez. Essa é a surpresa do Evangelho. Colocar pessoas com caráter duvidoso na genealogia de Jesus, os ancestrais de Jesus, oferecer ao mundo a salvação através do próprio Deus. Deus não enviou uma pessoa, usou um grande profeta, não. Deus falou, eu vou resolver esse assunto. E Deus vem e vai resolver o problema do pecado. Ele vem ao mundo e Ele vem não tomando um corpo, possuindo um corpo, e nem formando eu gosto da palavra holograma porque é bem dos nossos filmes de ficção científica, né? Já assistiram Jornada nas Estrelas, essas coisas, aquele holograma, se colocar a mão ali atravessa, né? Pois é, mas naquela época eles não falavam holograma, eles falavam docetismo. Doce é tudo de bom, né? Mas não é esse doce não. Doce no grego quer dizer aparência. Docetismo é a doutrina da aparência. Então, por muito tempo foi pregado que Jesus não era de carne e osso. Ele era uma aparência de ser humano. Deus teve essa jogada, né, de fazer uma aparência de ser humano, mas realmente ele não é ser humano, porque Deus não vai virar um homem, um ser humano, mas Deus é totalmente, em Jesus Cristo, né, totalmente homem e totalmente Deus. Dá para entender uma coisa dessa? Isso é uma surpresa. E essas surpresas do Evangelho, elas são muito importantes para nós fortalecermos a nossa fé. Então esse foi o nascimento de Jesus, com muitas polêmicas, né? Jesus não teve, nem todos são adultos aqui, mas isso é um assunto científico, né? Jesus não teve na formação dele o espermatozoide masculino, não teve. Agora, algo que nem todos sabem, ele também não teve óvulo, não teve, porque se tivesse, ele teria as características herdadas de uma mãe natural, uma mãe humana. Logo, ele teria a natureza adâmica, e a natureza adâmica é o quê? Pecaminosa. Então não podia. Que surpresa, né? Então, que ser é esse? Não tem classificação para esse ser. Os teólogos chamam de união hipostática. Nome complicado, né? Que ele tem duas naturezas fundidas uma na outra. Não se misturam e estão juntas. Dá para entender isso? Não dá? Uma surpresa. Ele é totalmente homem, totalmente Deus. Isso é muito importante, porque quando ele vai na cruz, há um ensino dizendo que lá ele deixa de ser Deus.
Se ele deixa de ser Deus, quem que morre na cruz? Um homem. Mas milhares de homens morreram na cruz naquela época. Não serve para nada. Um homem morto não dá salvação para ninguém. Mas outros falam que lá na cruz, eu falei o quê? Ele deixa de ser Deus, né? Outros falam que lá na cruz ele deixa de ser homem. É só Deus. Mas se ele é só Deus, então foi tudo uma farsa. Porque Deus não morre, não sente dor, né? O Deus do céu. Então, ele foi totalmente homem, totalmente Deus. Puxa, mas eu não entendo isso. Mas você entende a Trindade? Você entende a criação do mundo? Você entende a sua salvação? Nós não entendemos nada, mas tudo nós aceitamos porque é a palavra de Deus. Então essa é uma grande surpresa. E como bebê, né, gente? Bebê é um ser muito vulnerável. Muito vulnerável. Qual foi a mãe aqui que não levantou de madrugada para ver se seu bebê estava respirando à noite? Porque as mães se apavoram. Se o bebê vira assim de nariz para o travesseiro, vai morrer. Né? Pode cair. Pode acontecer um monte de coisa com o bebê. Morte súbita. Tem um monte de coisa que pode acontecer com o bebê. Tem alguma grave? Desculpa. Assustando você assim desse jeito. Como alguém disse, né? Além do mais, na nossa sociedade é tão perigoso, né? Alguém falou que o lugar mais perigoso de se viver na Terra é no ventre de uma mãe moderna. O lugar mais perigoso, porque não sabe se vai nascer ou não. Algumas decidem que não vai nascer. Bebê, ele veio como bebê, frágil. É uma grande surpresa Deus se submeter a isso, né? O aprendizado com outras crianças. Já pensou Jesus tendo paciência de brincar com a molecada? Né? Vamos brincar que a gente está voando. Jesus não precisava brincar disso, não. Então, o Senhor Jesus se submetendo a brincar com os meninos. Já pensou alguém chamar Jesus para briga? Então, foi uma grande surpresa tudo o que aconteceu. O menino Jesus. Você precisa ler as aventuras do menino Jesus. Né? Bom, tem até livro escrito sobre isso, viu? Tem gente que tem umas grandes histórias sobre Jesus aí. Pegava passarinho com a asa quebrada e curava e mandava embora, né? Outra coisa muito impressionante, é Jesus obedecer os humanos. Jesus lava essa louça. Jesus faz isso, faz aquilo. Jesus, até alguns se confundem quando Jesus estava lá no templo com os doutores. Alguns falam que Jesus estava ensinando. Onde que está na Bíblia que Jesus estava ensinando? Tinha 12 anos, mas não estava ensinando. Será que é porque ele não desenvolveu ainda, ele não sabia? Não, ele podia ensinar todo mundo ali. Mas ele estava ouvindo, discutindo e perguntando. Se submeter a isso. Tem gente que não é nada, né? E acha que sabe tudo. Imagina as pessoas conversando sobre Deus, teologia, na frente de Jesus. Você pensa que você é humilde, né? Jesus, ele teve que suportar muitas coisas ridículas nesse mundo, desde pequenininho. Isso é uma grande surpresa, a surpresa do Evangelho. E vamos ver mais esses versículos encerrando. A partir do versículo 22, agora nós vamos ver outra surpresa. Uma surpresa foi a genealogia. A outra surpresa, Jesus vindo como um humano, sendo Deus. E a outra surpresa a salvação vir através de pessoas frágeis. De Deus colocar o filho dele na mão, no colo
de José e Maria. Você daria o seu bebê para qualquer pessoa cuidar? Mas José e Maria não era qualquer um. Bom, se eles eram humanos, eles eram qualquer um em relação a Deus. José e Maria eram pessoas, por mais piedosas que fossem, eram pessoas como você e eu, frágeis. Pessoas não recomendadas para deixar o filho. Então, o nosso filho, quem cuida, somos nós. Algumas pessoas deixam o filho na creche, mas com o coração apertado. E nós vemos aqui pessoas frágeis cuidando de Jesus. Essa é uma grande surpresa do Evangelho também. Versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Que profeta é esse que vai falar aqui? Isaías, né? Capítulo 7. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então o Senhor Jesus nasce, se submete a esse nascimento, e ele recebe o nome de Jesus, mas será chamado pelo nome de Emanuel. Mas é curioso, porque nunca na Bíblia você vê Jesus sendo chamado de Emanuel. Alguns acham, inclusive, que não seria um nome, né? Maria não fala, Emanuel, vem. Não, Jesus, chamavam de Jesus. Emanuel seria o título, provavelmente, o título dele, que era Deus conosco. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Uma grande surpresa. Nunca subestime a encarnação de Cristo Jesus. Ele se tornar como um de nós, habitar no nosso meio, igual a nós. Versículo 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Então tudo isso aqui faz parte do sonho, não é, que José teve, Deus falando com ele através daquele anjo. E José acordou sem dúvida nenhuma que Deus falou com ele. E ele reconheceu que ele deveria receber Maria. Talvez ele pensasse, puxa, que eu ia fazer? Não sabendo o que fazer, não faça nada, tá bom? Aguarde, porque Deus vai te dar um escape. Deus vai te dar uma resposta. E José, Deus não permitiu que ele fizesse o que estava na cabecinha dele. E deu tudo certo. E ele recebe Maria. Não sei quanto tempo faltava para ele já se casar efetivamente, né? Morar com ela. Mas a palavra de Deus sugere que foi logo depois daquilo. Ele já recebeu a Maria como a esposa, porque já deu aquele tempo, não é? E ele vai morar com ela, contudo, versículo 25, não a conheceu. A Bíblia usa a palavra conhecer como um eufemismo, é uma palavra mais suave, né? Para dizer, não teve relação sexual com ela. Eles não tiveram relação sexual, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Isso aqui, essa palavra enquanto, também sugere que foi só naquele tempo. Depois eles passam a ter uma vida marital normal. Inclusive eles tiveram outros filhos, sabem disso, né? Então eles tiveram a relação normal. Surpresa, ficamos muito surpresos com isso. Deus usar esse relacionamento humano. Ele não veio de uma maneira, bom, já foi uma maneira, se você falar como foi uma maneira estranha, seu conceito de nascimento está bem defasado. Foi uma maneira estranha. Mas não foi tão estranha a ponto de ser algo que fugisse de uma família normal. Quem não soubesse da história, ninguém sabia, era como se chegou o tempo de José estar com Maria, e ela ficou grávida. De quem? De José. Ficou assim.
a história. Mas certamente alguns sabiam disso, né? Da história verdadeira. Então, essa é uma grande surpresa, Deus oferecer ao mundo a salvação através de pessoas frágeis. Você já pensou quanto você é frágil e Deus te usa? Deus é maravilhoso, não é? Deus usa pessoas como nós. Como, isso aqui é para quem estava no estudo de manhã, que lê a Bíblia também, né? Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Jeconias. Deus usar pessoas como essas no plano maravilhoso de Deus. E usar José e Maria também no plano maravilhoso de Deus. Porque é um grande perigo cuidar de uma criança. Existia uma áurea sobre Jesus de proteção, que ele estava num invólucro, sabe o que é invólucro? Se toma os seus remedinhos, né? Todo mundo que toma remédio. Então tem o vidrinho lá, o frasquinho, aquele é um invólucro, aquilo protege o que está dentro. Será que Deus colocou uma proteção assim sobre Jesus, de tal forma que ele era invulnerável? Não. Jesus podia cair e ralar o joelho. Ele foi para a cruz e sangrou. Então, criar uma criança é algo de extremo risco. E nós precisamos da proteção de Deus, como o menino Jesus que precisava de proteção. Evidentemente tinha um plano de Deus nesses 33 anos na vida dele. É claro que teve a proteção de Deus, como você e eu. Você sabe que você só está vivo hoje pela proteção de Deus. Porque a palavra do Senhor diz num salmo que se Deus tirar o fôlego do animal, morre. Mas não estou nem doente, não importa. Ele pode simplesmente tirar o seu fôlego e acabou a sua existência na terra. Deus certamente protegeu Jesus como protege a você. Mas mortalidade infantil, acidentes domésticos, más companhias, era o menino Jesus, que teve que ter pais sábios. E Deus escolheu o casal certo. Então você precisa cuidar das coisas que Deus coloca na sua mão. Deus não vai colocar Jesus menininho no seu lar. Isso já aconteceu. Mas você precisa estar pronto para você receber algo de muito valor para colocar na sua vida, para você cuidar. Porque você tem que prestar contas a Deus. Nós somos frágeis, nós somos usados pelo Senhor. Hoje eu tive uma experiência maravilhosa, né? Lá no funeral, eu preguei em muitos funerais, né? O pastor Kiko também sabe que pastores veem crianças nascerem, aconselham, ganham almas, fazem casamento e fazem funerais também. Tem tudo isso. Mas eu já tive várias experiências, evidentemente, mas hoje para mim, foi inédita. Depois da pregação, preguei sobre a salvação, sobre o pecado, a salvação em Cristo Jesus. Veio um jovem casado, né? Uma filha de 5 anos no colo. Aí ele falou assim: a minha filha falou que quer dar um abraço no pastor e falar alguma coisa para ele. Aí eu abracei a menina, né? E o que ela queria falar? Ela disse assim: eu gostei muito da pregação, 5 anos de idade. Fiquei muito contente, porque da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Ela falou que gostou muito, que foi muito linda e tudo mais. Mas Deus tinha algo mais do que aquilo, né? Aí aquela menina foi depois com a mãe, ou brincar, não sei. Aí o pai queria conversar comigo. Ele falou: eu sou tímido, minha esposa também. Eu falei: mas com a filha que você tem, abre as portas, né?
Aí ele falou assim, olha, eu tenho umas perguntas sobre a pregação. Ele era ele é, né? Tipo eu não sei como funciona na igreja católica, mas ele é tipo um diácono da igreja católica e faz parte de pregações e de reuniões de oração e do canto gregoriano que ele faz também, que ele canta na igreja. Aí ele tinha algumas perguntas sobre a pregação. Primeiro sobre nós sermos pecadores e não irmos para o céu. Aí ele queria saber um pouco disso, né? E falou, porque eu acho que se eu merecer, eu vou para o céu. Falei, mas será que você merece? Eu mereço? Nós somos pecadores. Aí abri a Bíblia em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí fui explicando para ele isso. Daí ele perguntou também, como é que vocês tratam a questão de confissão de pecados? Porque na nossa igreja tem um sacramento de confissão. Eu falei, eu sei, mas vocês têm a confissão auricular, né? Uma pessoa tem que confessar para outra pessoa para ser absolvida dos seus pecados, não é assim? Falou, Daí eu abri a Bíblia, estava com a Bíblia lá. Eu abri a Bíblia em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Falei, nós cremos que nós somos sacerdotes para nós mesmos. É o sacerdócio de todo crente. Eu não preciso ir até um outro homem para confessar os meus pecados. Aí nós fomos conversando várias coisas, né? Aí eu perguntei para ele, é tão bom conversar com uma pessoa educada, mas sem negociar a nossa fé. Ele foi muito educado e perguntando, e queria saber, também discordava. Aí eu perguntei para ele, agora eu tenho uma curiosidade, porque eu falei, eu não fui criado no meio como você é, né, da igreja católica. Eu tenho algumas perguntas, algumas curiosidades. Eu perguntei, por que será que a igreja católica, e nós não estamos fazendo competição nenhuma, mas por que será que tantas pessoas vão para as igrejas evangélicas? Eu sei que as igrejas evangélicas é uma coxa de retalho, né? Tudo dividido, mas eu sei também que a igreja católica tem muitas divisões. Aí eu nunca fiz uma pergunta dessa, mas eu recebi uma resposta muito impressionante e de muita responsabilidade também. Ele disse, o que nós comentamos lá, porque ele é líder de grupos, né, de pregação lá, é que nós queríamos ser como vocês. Qualquer assunto, ele falou, por exemplo, eu fiz perguntas aqui, qualquer assunto vocês pegam a Bíblia e sabem achar o lugar e tem a resposta exatamente para aquele assunto. A gente não consegue fazer isso. Eu falei, bom, eu vou ver isso como um elogio, mas também é uma responsabilidade, porque muitos deles é assim que eles pensam de nós. Eles podem não concordar, mas eles pensam que nós temos as respostas bíblicas. Nós somos frágeis, mas Deus quer nos usar. Mas você tem que se preparar. José e Maria eram frágeis, mas eu tenho certeza que eles se prepararam para aquele momento, sem saberem que seriam os pais do Messias. Eles se prepararam. Minha pergunta é, eu posso falar para esse casal, depois eu conheci a esposa dele também, que veio até mim. Será que eu poderia falar para esse casal? É isso mesmo. Na minha igreja, por exemplo, você pode fazer as perguntas que você fez para mim, eles vão abrir a Bíblia e vão mostrar para você o que você deve fazer. Será que eu posso fazer isso? Então, meus irmãos, essa é a fama que precede você como crente. Então você tem uma grande responsabilidade como José e Maria. É frágil, mas tem que se preparar. Que Deus os abençoe grandemente. Essas são as surpresas do Evangelho. A genealogia de Jesus é uma surpresa,
a encarnação de Jesus, o nascimento virginal é uma surpresa, e pais frágeis cuidando do próprio Deus dentro da casa deles. Uma grande surpresa. Surpreenda-se também o que Deus pode fazer com a sua vida. Vamos orar. Deus querido, obrigado porque o Senhor nos reservou coisas que os nossos olhos não tinham visto e nossos ouvidos não tinham ouvido e nem o nosso coração meditou nessas coisas. Não tínhamos ideia, mas o Senhor, ó Pai, com a Tua imensa sabedoria, o Senhor que é todo sábio, o Senhor nos fez, ó Pai, compreender o Evangelho. E é uma grande surpresa, ó Deus, tudo o que aconteceu. Ajuda-nos, ó Pai, a surpreendermos as pessoas que nos abordarem também com perguntas, para que tenhamos as respostas corretas para elas, ó Pai. Usa as nossas vidas como o Senhor usou José e Maria. Nós agradecemos muito, em nome de Jesus. Amém.